Olha só, imagina você sendo a pessoa mais respeitada da sua época, não só na sua sociedade, aí onde você mora, na sua cidade, mas você é o cara mais respeitado, a pessoa mais respeitada da sua época. Você é como se fosse um professor de universidade. Você é muito inteligente. Você é do Supremo Tribunal Federal. Você é conhecido por todo mundo. E aí, de repente, aparece uma outra pessoa, um homem, e essa pessoa não tem diploma nenhum, nunca estudou nada, nunca fez nenhuma faculdade, e fala assim: para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Gente, isso foi exatamente o que aconteceu com Nicodemos. E nesse vídeo de hoje aqui, nós vamos descobrir por que ele mesmo sendo uma pessoa super religiosa, super estudioso, ele ainda precisava nascer de novo. E por isso você também precisa. Olá, eu sou o Renato Neves, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Bíblia Talk. Olha, depois de tanto tempo estudando, depois de tanto tempo me esforçando para aprender a palavra de Deus e ensinar para os brasileiros ao redor do mundo, eu acredito que cada cristão, cada obreiro, ele pode desenvolver melhor a sua função dentro da igreja, dentro da sociedade, quando eles estão melhores preparados. Então, se esse estudo aqui de hoje tocar no seu coração, eu quero te pedir para você, por favor, não guarde ele só para você. Sabe por quê? Porque dá muito trabalho estudar, dá muito trabalho aprender e escrever esses vídeos, o roteiro desse vídeo, como vai ser esse vídeo, tudo isso para você. Então eu quero te pedir encarecidamente, compartilhe isso com alguém. Já ajuda curtindo esse vídeo, se inscrevendo nesse canal, porque só assim a gente vai conseguir alcançar mais pessoas ao redor do mundo com a palavra de Deus. Então, a minha missão nesse vídeo aqui de hoje é te mostrar, através da história de Nicodemos, que o nosso conhecimento religioso ele não é suficiente. Nós precisamos nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Mas para começar esse vídeo, a gente precisa entender primeiro, nós precisamos entender quem é esse tal do Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. E o que que isso significa, Renato? Quem que é um fariseu? O que que é um fariseu? Era tipo ser do núcleo mais rigoroso do cristianismo daquela época, naqueles dias. Ele também era um príncipe dos judeus. O que que isso significa? Ele era um membro do Sinédrio, que era tipo um Supremo Tribunal Federal lá naquela época. Só de falar isso já arrepia. Então imagina só, esse homem, o Nicodemos, ele conhecia a Bíblia de cor e salteado. Ele seguia todas as regras religiosamente. Ele era respeitado por todos. Ele tinha a admiração de todos. Mas mesmo assim, alguma coisa dentro dele estava inquieta. E olha só o que aconteceu. A Bíblia vai nos dizer lá em João, no capítulo 3, no versículo 2, que ele procurou Jesus à noite. Ele não foi de manhã, ele não foi durante a tarde, a Bíblia deixa muito claro que ele foi procurar Jesus de noite. E ele disse para Jesus: Mestre, a gente sabe que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém vai conseguir fazer as coisas que o Senhor faz, os milagres, os sinais que você faz, se não fosse uma pessoa que tivesse sido enviada por Deus. Mas uma pergunta que fica na minha cabeça quando eu vejo esse versículo, quando eu vejo o porquê que foi declarado que foi à noite, isso me gera uma pergunta: por que que foi à noite? E a verdade é porque ele tinha uma reputação. Nicodemos, ele tinha uma reputação a zelar. Tinha muitas pessoas que discordavam de Jesus e Nicodemos claramente não queria ser visto com Jesus. Era tipo um pastor muito famoso, popstar, que vai numa igreja bem pequenininha e fica ali escondido porque ele não quer escandalizar, não quer chamar a atenção de ninguém. Mas uma coisa que a gente consegue notar aqui na vida de Nicodemos é que a sede espiritual que ele tinha, a vontade de encontrar o mestre que ele tinha, era muito maior do que o medo que ele tinha de receber críticas. E é interessante que Jesus vai falar uma coisa que deixa Nicodemos com o queixo caído. Jesus disse no versículo 3: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E isso daqui, gente, essa frase de Jesus, ela por si só já deu um nó na cabeça de Nicodemos. Eu que sou eu, que estou aqui, estudo a Bíblia, a palavra do Senhor. Se eu tivesse na situação de Nicodemos, ou se você tivesse na situação de Nicodemos, talvez isso ia dar um nó na sua cabeça também, porque tem muita gente que não entende isso até hoje. Nicodemos era aquela pessoa que todo mundo achava que já estava garantido no reino do céu, porque ele era uma pessoa zelosa, ele respeitava os mandamentos, ele seguia as regras, ele estava quites com tudo aquilo que todo mundo achava que era o certo.
Mas Jesus está dizendo que se ele quisesse entrar no reino dos céus, Nicodemos precisaria começar do zero. E o que me mostra que Nicodemos ficou confuso aqui? A pergunta que ele faz em seguida. Ele vai perguntar para o Senhor, mas como que alguém pode nascer de novo mesmo já sendo uma pessoa velha? Como eu, que já sou velho, vou conseguir entrar de novo no ventre da minha mãe para ter um novo nascimento? Ele não entendeu nada daquilo que Jesus estava falando para ele. E aí Jesus, com todo o amor e com toda a paciência, ele vai tentar explicar para Nicodemos o que ele estava tentando dizer. E aí Jesus diz, na verdade, te digo, você precisa entender que quando Jesus está falando na verdade, ele não está apenas usando um vício de linguagem daquela época. Quando Jesus afirma, na verdade, ele está colocando uma ênfase que aquilo que ele está dizendo é realmente verdade. Então, na época, quando as pessoas usavam a mesma palavra repetida, na verdade, ele estava afirmando que aquilo que ele estava dizendo era realmente uma verdade. Então ele diz, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E isso caiu como uma bomba na cabeça de Nicodemos, porque naquele momento ele entendeu que o novo nascimento que Jesus estava falando não era uma reforma, não era refazer, na verdade era uma revolução. E se você prestar atenção no que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele explica muito bem explicadinho isso daqui que está acontecendo, que Jesus está falando para Nicodemos. Paulo vai dizer assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E sabe qual que é a questão que está em voga aqui? Jesus ele não disse para Nicodemos, você precisa melhorar. Você precisa fazer um upgrade de você mesmo. Ele falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E isso é muito mais do que você mudar de uma igreja para outra, é muito mais do que você fazer uma confissão pública da sua fé através do batismo. É você morrer para o seu eu interior e nascer do Espírito. Jesus, lá em João capítulo 3, no versículo 6, ele vai falar isso, ele vai dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele quer dizer que você pode ser uma pessoa super religiosa na carne. Então, se você não nascer do Espírito, você vai continuar sendo apenas carne. Não adianta você ser uma pessoa super religiosa se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você vai continuar sendo carne. Então, deixa eu explicar para você como funciona esse negócio do novo nascimento no Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do nosso pecado. Lá em Tito capítulo 3, no versículo 5, vai dizer que é o Espírito Santo que transforma as nossas vidas. E olha que interessante o restante da história de Nicodemos aqui no Evangelho de João. Primeiro ele vai procurar Jesus de noite, no meio da noite, escondido de todo mundo. Depois lá em João, no capítulo 7, no versículo 51, ele defende Jesus quando os outros fariseus queriam prender Jesus. E lá no final de João, no capítulo 19, no versículo 39, ele aparece levando quase 100 libras de especiarias para ungir o corpo de Jesus. Nicodemos, ele levou quase 100 libras romanas de mirra e aloé. Sabe o que isso significa em quilos aqui para mim e para você nos dias de hoje? Isso significa quase 33 quilos de especiarias. E isso era muito mais do que era necessário para o sepultamento de uma pessoa comum. Alguns estudiosos apontam que esses volumes eles eram reservados apenas para reis e pessoas muito importantes. E os estudiosos vão dizer que o valor que Nicodemos levou ali em especiarias eram dezenas de milhares de dólares. Ou seja, ele deu para Jesus um sepultamento real. Ele reconheceu que mesmo na morte ali, do jeito que Jesus estava morto depois da crucificação, ele reconheceu a realeza e a dignidade de Jesus como Messias. E isso sim mostra para mim e para você uma transformação real. A transformação de um homem que tinha medo de ser visto com Jesus, para alguém que enfrentou seus próprios colegas do Sinédrio para defender Jesus e depois, no final de tudo, gastou uma fortuna para honrar o mestre morto. Mas ainda tem mais uma coisa aqui que eu quero falar para você. Nicodemos, ele era considerado mestre de Israel, mas mesmo assim, Jesus disse que ele precisava nascer de novo. E isso significa que não importa o quanto você sabe de Deus, porque se você não tem o Espírito Santo operando na sua vida, você ainda precisa de transformação, você ainda precisa nascer de novo. Então esse novo nascimento, ele é só o começo, porque o Espírito Santo ele continua te moldando, te ensinando, transformando a sua vida todo
todos os dias da sua vida. É uma vida inteira de crescimento com Cristo. E como sempre, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse nosso estudo de hoje. E se esse estudo falou com você, se você entendeu que não basta só apenas ser religioso, mas que você precisa nascer de novo do Espírito Santo, eu quero que você compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso também. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sino das notificações para você ficar sabendo quando sair o próximo vídeo aqui no nosso canal. Então, eu te vejo lá, que Deus em Cristo te abençoe.